e eu me formei em constelação familiar, comecei a praticar. E para mim até então estava tudo bem, até quando o Senhor começou a me confrontar. O Senhor pediu para que eu entregasse, que ele não participava daquilo. O Espírito Santo falava assim: você está invocando demônios. E eu falava: Senhor, meu Deus, como assim? E quando o Senhor começou a me chamar, começou a me direcionar para o que ele queria que eu fizesse e para o que ele estava me levantando, muito forte. E esse versículo era Ezequiel 8. O Senhor pega Ezequiel e fala para Ezequiel assim: filho do homem, veja o que estão fazendo aqui. Aí ele pega Ezequiel, leva Ezequiel dentro do templo do Senhor, só que nas escondidas dentro do templo. Então ele pega e fala: filho do homem, veja o que estão fazendo aqui. Filho do homem, vejam como profanam o meu templo. Filho do homem, quebre a parede. Entre aí, abra a porta. Aí quando ele abre a porta, tem um monte de oferta, sacrifício para outros deuses dentro do templo do Senhor. E aí o Senhor fala assim: eles acham que eu não sei o que eles estão fazendo, ou que eu não estou vendo o que eles fazem às escondidas. O Senhor mostra para Ezequiel tudo que é feito às escondidas dentro do templo, todo o ocultismo, toda a oferta, todo o sacrifício que é feito dentro do próprio templo. Existem pessoas também que me servem, mas servem a outros deuses. E isso me confrontou muito, assim, porque eu fui uma pessoa assim. Tava à igreja, frequentava, eu ia falar que eu só frequentava. Orava, jejuava, subia monte, mas cultuava a outros deuses, praticava o ocultismo e achava que estava tudo normal, porque eu vivia num espírito de engano, o que muitas pessoas vivem hoje. Eu abri várias portas espirituais e eu me formei em constelação familiar, comecei a praticar. E para mim até então estava tudo bem, até quando o Senhor começou a me confrontar. E aí o Senhor pediu para que eu entregasse, que ele não participava daquilo. E eu falei: Senhor, mas como assim te entregar? O Senhor não participa? Eu vejo mulheres sendo curadas, famílias sendo restauradas, e eu não estou compreendendo. O próprio Espírito Santo me ensinando no secreto, ele falava o seguinte: nenhuma porta espiritual aberta sem a minha participação é uma porta autorizada. O que significa isso? Quando no campo da constelação nós abrimos ali um campo, nós estamos abrindo uma porta espiritual que não é o Espírito Santo. E se não é o Espírito Santo abrindo essa porta espiritual, quem é? O Espírito Santo falava assim: você está invocando demônios. E eu falava: Senhor, meu Deus, como assim? Fui estudar sobre o mundo espiritual também e compreendi o poder que os demônios têm, porque eles são anjos caídos. Os demônios, quando eles caíram, eles não perderam o poder deles. Claro que o poder deles não se compara ao poder de Deus, mas eles têm poder para dar as coisas para as pessoas também. Eles, tanto que em outras religiões, quando eles fazem trabalhos, aí a gente fala assim: o trabalho, a pessoa fez uma macumba e pegou na ciclana. Pegou, por quê? Porque eles têm poder para dar, e aquela ciclana não estava protegida, não estava revestida com o poder de Deus. Por isso que pegou, por isso que os demônios realizaram a vontade daquele que estava fazendo o trabalho. A palavra fala o seguinte: o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento revelado da palavra. Porque hoje, lendo mais a Bíblia e tendo mais conhecimento da palavra, não é do homem, é da palavra, está lá na Bíblia, em vários versículos, o Senhor repreendendo todo tipo de consulta ao mundo espiritual sem a autorização do Espírito Santo. E eu me arrependi, confessei, renunciei, parei de praticar e falei: Senhor, eu quero adorar, cultuar e servir somente ao Senhor. Então, esse é um depoimento que eu estou trazendo para vocês, de algo que o Senhor me mostrou e que foi trabalhado em mim. Eu vivi esse processo de sair do espírito de engano, sair do ocultismo. O que é o ocultismo? Oculto, aquilo que está oculto. E é exatamente Ezequiel 8, quando o Senhor pega ele e leva ele e mostra para ele o que está de brincadeira. O Senhor está levantando o remanescente de mulheres que estão dispostas a renunciar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Mas eu acho que é bom. Deus não está preocupado com a sua opinião.
Deus não está preocupado com a minha opinião. Ele está preocupado em que a gente obedeça para que nós verdadeiramente possamos ser salvos. Porque muitos, no final do tempo, vai chegar para o Senhor e falar: em seu nome eu salvei, em seu nome eu profetizei, mas o Senhor vai olhar para eles e dizer: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Porque crer em Deus, até Satanás crer. Agora, obedecer são poucos. Então eu glorifico o nome do Senhor porque Ele me separou e Ele me deu a oportunidade de sair do espírito de engano. E eu desejo do fundo do meu coração que o Senhor possa tocar em você para que você seja liberto.